uma chance, uma única chance e o maior dinheiro que você já ganhou na vida. Eu quero que você dê uma olhada nisso aqui que eu estou segurando e vai aparecer melhor para você na tela. Tem uma coisa muito importante escondida nesse gráfico, que pouca gente está se dando conta. E ela tem tudo a ver com você. Ela pode impactar no seu bolso, direto no seu bolso. O maior dinheiro que você já ganhou na sua vida pode estar aqui. E essa é a chave para você botar a mão nesse dinheiro. Eu explico. Por que esse papel aqui é tão importante? Esses são os grandes ciclos de valorização do mercado no Brasil. Tem todo o histórico da Bolsa Brasileira aqui. Mas o que você tem a ver com isso? É mais simples do que parece. Você está vendo que depois de grandes períodos de mercado em queda, vem sempre uma grande porrada que muda o mercado de patamar. Olha só, foram 12 anos negativos, para logo depois uma porrada de 1.573%. Foram 5 anos negativos, para logo na sequência outra porrada de 3.415%. 8 anos negativos, outros 5 anos de perda, para depois virem disparadas de 2.931%, 2.051%. Se tem uma coisa que esse gráfico mostra, e isso é fato incontestável, não é opinião, é algo que já aconteceu, é que você não precisa ficar vários e vários anos na bolsa e acertar uma infinidade de operações para ficar rico. Esquece isso. Você só precisa entrar na hora certa. Você precisa capturar um ciclo positivo. É aqui que se ganha dinheiro de verdade. Eu estou falando de mais de 2.000% só com uma única tacada. Em alguns casos, muito mais do que isso. Você sabe o que uma operação de 2.000% faria agora com o dinheiro que está na sua conta? É uma conta bem fácil de fazer. Pega o dinheiro que está lá e multiplica ele por 21 vezes. Se fossem 2.000 na sua conta investidos nessa operação, eles virariam 42 mil. Ah, você colocaria 10 mil, virariam 210 mil. 50 mil, virariam 1 milhão de reais. É esse tipo de operação que faz as pessoas realmente ricas no Brasil e em todo lugar do mundo. Pensa bem, você demora anos e anos juntando dinheiro, faz o maior esforço, trabalha, paga suas contas, tenta economizar algum no fim do mês. E com isso, se esforça para juntar um dinheiro que pode ser importante para alguma emergência, que pode dar uma segurança para sua família, ou para garantir um futuro melhor para você, quando você parar de trabalhar. E de uma hora para outra, bum! Esse dinheiro tão suado se multiplica por 21 vezes, ou até mais, de forma rápida, e apenas como resultado de uma aplicação bem-sucedida, sem você ter que fazer um grande esforço adicional. Você já pensou nessa possibilidade, num exemplo como esse? Olha, eu vou te confidenciar uma coisa. Se você somar todo o período que eu acompanho o mercado financeiro, dá mais de 20 anos que eu conheço histórias de quem realmente ficou rico e quebrou também com investimentos no Brasil. Inclusive, como eu aprendi fazendo, eu tenho algumas dessas histórias lá dentro da minha casa. E não só as positivas. Eu assisti ao meu pai quebrar mais de uma vez. Da mesma forma que a gente viu ele fazer fortuna da noite para o dia. Eu aprendi com esses erros. Eu costumo dizer que o sucesso é o maior inimigo da evolução. Os grandes avanços estão mesmo no erro, quando você simplesmente precisa fazer algo para se manter vivo, ainda que seja vivo financeiramente. Vou te dizer que eu ainda erro hoje em dia, e erro bastante. E não existe um mortal sequer que tenha apenas ganhado dinheiro, que tenha 100% de taxa de acerto. Eu faço vários e vários erros todo dia. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é a errar pequeno e mudar rápido e acertar grande. Outra coisa que eu aprendi é que você não pode ficar indiferente em momentos como esse que estamos vivendo nesse exato momento. Nesses mais de 20 anos, sabe quantas vezes eu vi uma oportunidade como essa que está acontecendo agora? Eu vou ser bem sincero com você. Desse tamanho, foram 3 vezes. 3 vezes em cerca de 20 anos. Eu costumo falar que um cavalo selado não passa 2 vezes na sua frente ao longo da sua vida, pois um cavalo selado está passando agora mesmo bem na sua frente. Ah, mas o que eu estou vendo é que a bolsa está perto do recorde histórico, e isso está em todas as manchetes. Tem gente falando que já subiu demais. É justamente esse o maior erro que você pode cometer nesse momento, acreditar nisso. Quer uma prova de que você está sim no ponto exato da oportunidade? Eu vou te mostrar. Olha esse outro gráfico. Ele mostra exatamente os movimentos da Bolsa Brasileira nos grandes eventos político-econômicos dos últimos anos. Ele mostra exatamente onde a gente está agora. Estamos, de fato,
no início de um grande ciclo de alta, exatamente como em 2003, quando Lula entrou. O mercado subiu em resposta à expectativa de cumprimento de uma agenda liberal pelo então ex-presidente, que hoje está lá preso em Curitiba. Para a ocasião, foi uma alta bastante significativa, contando que vínhamos de 10 anos com o mercado de lado, com prejuízos e com bem pouca gente ganhando muito dinheiro. Então, aquela alta, que foi mesmo relevante, tomou todas as manchetes. Muita gente argumentou que o mercado já tinha subido, tinha antecipado os movimentos da economia. Mas olha o que aconteceu depois. Isso aqui, depois de 5 anos seguidos de prejuízos, com o mercado acumulando perda de 84% entre 99 e 2002, a partir de 2003 veio a grande porrada. Bum! 2.051% de valorização. Mas por que isso aconteceu? Obviamente não foi de graça. 3 grandes pilares sustentaram a multiplicação de capital naquele período. E o mais interessante, exatamente esses 3 grandes pilares estão acontecendo agora de novo e podem colocar muito dinheiro no seu bolso, desde que você siga os passos que eu vou te passar aqui e faça a coisa certa. O primeiro pilar foi a herança bendita. Os petistas negam isso, chamando de herança maldita, mas a verdade é que o governo anterior ao deles, do Fernando Henrique, fez uma série de reformas estruturais, fiscais e de cunho liberal, cujos efeitos foram sentidos de maneira mais evidente nos anos seguintes. Entre as mais emblemáticas, a gente pode lembrar do tripé macroeconômico, aquele do câmbio flutuante, das metas fiscais e das metas de inflação, que foi a base da política macro do Fernando Henrique e depois mantida pelo Lula. A renegociação de dívidas de 25 estados e 180 municípios, o início sistemático e operacional de programas de transferência de renda. O Bolsa Família nasce apenas como unificação do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação e do Vale Gás, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre várias outras medidas bem importantes também. E o que a gente tem hoje? Se o Lula herdou do Fernando Henrique um ambiente positivo de reformas e medidas pontuais de cunho microeconômico, o atual governo recebeu algo parecido do Michel Temer. Queira ou não, goste você dele ou não, e eu mesmo não gosto, mas o fato é que o Temer conseguiu aprovar a PEC de teto dos gastos, deixou a reforma da Previdência encaminhada para ser o grande objetivo econômico do primeiro ano do governo Bolsonaro. Além disso, ele entregou o país com a menor taxa de juros da história, a inflação reequilibrada na casa de 4% ao ano e a economia de volta ao crescimento, depois de enfrentar a maior recessão da história com a Dilma. E qual o segundo pilar para esse grande ciclo? A manutenção de uma política econômica ortodoxa. Calma, é simples, eu explico. O Lula manteve o tripé macroeconômico do Armínio Fraga, como a base de sustentação da sua política econômica. Esse tripé era o câmbio flutuante, as metas fiscais e as metas de inflação. Na época que ele foi eleito, o dólar disparou e os mercados ficaram com bastante receio de mudanças radicais na economia. Era o chamado risco Lula ou lulômetro. Por isso, Lula escreveu aquela famigerada carta aos brasileiros, se comprometendo em manter as políticas econômicas do FHC sob a batuta de nomes importantes de mercado, como o de Henrique Meirelles, que era presidente do Bank Boston e foi chamado por Lula para o Banco Central. E agora? A política econômica do Bolsonaro obedece rigorosamente às mesmas diretrizes daquela do primeiro mandato Lula, mas com a vantagem de ter a melhor equipe econômica da história por trás, e com um viés ainda mais liberal. E o terceiro pilar é a ajuda da economia internacional. Lula assumiu um período muito bom lá fora. A economia dos Estados Unidos vinha de anos de crescimento e a China se posicionava como uma grande força mundial, com um grande impacto sobre o preço das commodities. Além disso, a gente tinha baixa volatilidade das taxas de câmbio pelo mundo e juros baixos e estáveis para padrões históricos. Vale dizer que a grande multiplicação dos mercados brasileiros, que rendeu uma verdadeira fortuna para aqueles que assumiram posições de risco, mesmo que apenas de pouco risco, não foi uma exclusividade brasileira. Foi uma época muito positiva para a maior parte dos mercados emergentes, tá? Agora, não vou mentir para você, o cenário internacional não vinha sendo tão favorável. Passamos muitos meses preocupados com a subida de juros nos Estados Unidos, que precisava começar a virar aquela política de estímulos que vem desde a crise de 2008, enquanto todo mundo se preocupava também com uma desaceleração talvez forte da China, o grande consumidor de commodities global. Mas de repente a coisa virou. A economia dos Estados Unidos estaria, na verdade, desacelerando mais rápido
e haveria riscos até de uma recessão para eles, ao menos essa era a narrativa oficial. Justamente por essas preocupações, as sinalizações mais recentes são de que a taxa básica vai subir menos nos Estados Unidos. Talvez nem suba, ou quem sabe venha até mesmo a cair. Então, aquele medo de uma disparada dos juros de mercado nos países desenvolvidos, que retiraria a atratividade dos rendimentos dos mercados emergentes, não se justifica mais. Ao mesmo tempo, a gente teve uma sinalização importante de que a economia mundial não está tão mal das pernas assim, com dados fortes da indústria chinesa agora recentemente. Os dados também nos Estados Unidos e no Japão apontaram nessa mesma direção. A China vinha sendo grande fonte de preocupação, com as últimas referências bem abaixo do esperado. Mas os dados tanto da indústria quanto do setor de serviços da China vieram bem acima das projeções dos analistas desde a virada do ano. Então pensa comigo, imagina combinar todos esses fatores. A possibilidade de termos R$1 trilhão em privatizações no Brasil, uma reforma da Previdência que enfim está na pauta e sendo bem tocada, uma equipe econômica bastante técnica e liberal que agrada, claro, ao mercado, uma nova estabilização econômica, com inflação comportada, economia saindo da recessão, taxa de juros na mínima histórica, cenário internacional mais ameno. Eu vou repetir e quero que você grave o que eu vou dizer. Isso está acontecendo agora. A grande porrada está na sua cara diante de você. E existe a possibilidade de algumas pessoas ganharem em um ano o equivalente a 10 anos de rendimento financeiro. Se isso está parecendo um absurdo para você, talvez tenha um motivo. Porque provavelmente você nunca ganhou algo que sequer chegue próximo disso. E você não tem culpa. What you see is all there is. Já ouviu essa expressão? Tem todo um campo de estudos das ciências comportamentais a respeito. As pessoas costumam acreditar somente naquilo que elas já viram ou viveram. Então, se não aconteceu com elas antes, é porque não existe, ou parece absurdo. Mas eu vou te falar de novo, isso acontece. Aconteceu diversas vezes com os nossos leitores, aconteceu na história. E esse lucro ninguém tira do bolso deles. Eu posso empilhar milhares, isso mesmo, milhares de depoimentos como esses que estão aparecendo na sua tela. É claro que retornos passados não são garantia de retorno futuro. Você precisa estar ciente disso, totalmente, e eu preciso ser honesto com você e zeloso com o seu dinheiro. Mas se tem uma coisa que você também precisa estar ciente, é que esse tipo de resultado pode acontecer. E você só vai conseguir ganhar dinheiro com ele se você fizer algo para se expor a isso. Não dá para esperar um resultado desse sentado aí sem fazer nada. Você pode estar deixando muito dinheiro na mesa e corre o risco de ficar de fora da maior oportunidade de investimento no Brasil dos últimos 10 anos, pelo menos, sem ter nem a chance de ganhar dinheiro com ela. E não há nenhum momento mais propício para você colocar o pé na água do que esse. Sim, esse tipo de ganho existe e está totalmente ao seu alcance. Como eu falei, já aconteceu várias vezes na história. Olha, tudo que eu te falei até agora não é promessa nenhuma. Isso é só o que já aconteceu. Em períodos de mercado equivalentes a esse, que estamos vivendo agora mesmo. Você não vai mais pegar esses ganhos que eu te mostrei até aqui. Eles já aconteceram. Vamos atrás de uma nova oportunidade. Mas hoje eu quero te mostrar uma outra coisa bastante importante, que vai ajudar você a ter ideia de quanto dinheiro você pode ganhar. Essas altas de que eu mostrei nos gráficos históricos, de multiplicação de 30 vezes, 21 vezes, 35 vezes, é a média do mercado. Eles refletem o que aconteceu com o índice Bovespa, que nada mais é do que um pacote que reúne alguns dos ativos mais negociados da Bolsa Brasileira. Ou seja, tem muita coisa ali dentro que subiu menos do que isso, teve coisa que até caiu. Mas, obviamente, houve algumas coisas que subiram muito mais do que a média. E é atrás deles que você tem que ir. Tem muita diferença entre uma e outra oportunidade de investimento. Só na Bolsa, a gente está falando de mais de 400 ações listadas no Brasil. Cada ação dessas representa a participação societária em uma empresa. São empresas diferentes, com culturas e realidades também distintas. Em mercados muitas vezes diferentes. Itaú é banco, Ambev vende bebida, Embraer produz aviões, TOTVS vende software e por aí vai. Qual delas tem a maior oportunidade? Qual pode multiplicar as suas economias? É difícil saber, né? Mas tem uma outra coisa importante que pouca gente percebe. E por isso, muitas vezes quebra a cara quando tenta investir e acaba criando trauma, achando que é muito arriscado ou que dá prejuízo. Guarda bem o que eu vou te falar agora, porque é sério. Você não vai ficar rico de uma hora para outra comprando as ações de empresas como Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev.
São ótimas empresas, algumas delas muito sólidas, que podem dar bastante dividendo ao longo de muitos e muitos anos e podem até ser uma boa. Mas esquece ficar rico de verdade com elas rápido. Esquece multiplicar capital do jeito que eu estou falando aqui. O que muitas vezes acontece é que, como essas são as ações mais negociadas e mais conhecidas, as pessoas entram esperando ganhar muito dinheiro na bolsa e se posicionam em algumas dessas ações. Em tese, por serem empresas mais conhecidas, elas seriam um investimento mais certeiro. Estudo, pelo menos em tese, porque a gente já viu o que pode acontecer com as ações da Petrobras lá atrás, da Vale recentemente, da Cielo, da BRF. Então, a porta de entrada óbvia das pessoas na bolsa é por essa via, por esse tipo de ação. Daí um primeiro solavanco para baixo, como que aconteceu com a Petrobras tantas vezes, no Petrolão, na Lava Jato, na crise do petróleo, ou com a Vale, na queda do preço do minério de ferro, na tragédia de Mariana, agora na tragédia de Brumadinho. Pega essas pessoas de calças curtas. Elas perdem dinheiro e criam trauma. Daí nunca mais voltam e saem afirmando que bolsa é arriscado ou dá prejuízo. Se você fizer desse jeito, que é o jeito que todo mundo por aí fala para você fazer, pode ser isso mesmo. O que ninguém percebe é que essa é uma estratégia, de certa forma, não muito inteligente. Isso porque eu costumo falar que você deve sempre equilibrar o potencial de perder com o potencial de ganhar. Isso tem nome. Assimetria de retornos potenciais. É nisso que eu acredito. Você deve sempre procurar por aquilo cujos ganhos potenciais são muito maiores do que as perdas potenciais. O que você pode perder é muito menos do que você pode ganhar. Na média, as ações em geral são uma assimetria de retornos potenciais vantajosa. O que pode acontecer na pior hipótese do mundo? Se tudo der errado, acontecer uma tragédia, a empresa quebra. Quanto você pode perder? 100%. Ou seja, aquilo que você colocou de dinheiro você perde. Nunca mais do que isso. A menos que você esteja alavancado, é claro, mas não estamos falando dessa possibilidade aqui. Isso é proibido na Empíricos. E quanto você pode ganhar? Ó, infinito. Uma ação pode subir 200%, 600%, 1000%, 2000%, 30.000%. Não tem limite para cima, entende? Quer dizer que vai subir tudo isso? Não, claro que não. Não necessariamente. Estou falando de possibilidade. Em tese, ações em geral são uma simetria vantajosa. Mas pode não ser bem assim, claro. Voltando ao exemplo clássico de como as pessoas costumam comprar essas ações mais conhecidas, é praticamente impossível uma ação dessas mais conhecidas que eu citei subir tudo isso. E eu te provo isso matematicamente. Pega Itaú, por exemplo. É um ótimo banco, sem dúvida. Eu sou fã do Itaú. Super sólido. Eu mesmo sou correntista lá, tenho dinheiro lá. E acho a ação uma boa. Mas é matematicamente impossível o papel do Itaú te dar uma valorização de, digamos, 1000%. É só fazer conta. Sabe qual é o valor de mercado de Itaú hoje? Nada menos do que 331 bilhões de reais. Isso mesmo, 331 bilhões, com B maiúsculo, né? Porque é bilhões. Agora, vamos supor que a ação do Itaú se multiplica por 20 vezes, que é o tipo de retorno que a gente viu nos últimos grandes ciclos. Sabe quanto isso daria? 6 trilhões e 600 bilhões de reais. Você acha que é possível o banco valer tudo isso? Pra você ter uma ideia, o PIB do Brasil hoje está na casa de 2 trilhões de dólares, ou no dólar de hoje, coisa de 7 trilhões de reais. Quer dizer então que o Itaú ia valer quase o PIB do Brasil? Qual a chance disso? Então a pessoa entra com uma expectativa de ter uma grande multiplicação de capital, mas na verdade ela só tem a chance de altas graduais ao longo do tempo, sem eliminar a chance de perdas desse caminho. Olha, de novo, Itaú é um baita banco, é uma ótima ação, mas é outra proposta, diferente do que a gente está falando aqui. A grande multiplicação de capital não está nesse tipo de aplicação convencional. Ela está fora do radar. Como eu te falei, os 2.000% ou 3.000% são incríveis, mas são a média do mercado nesses ciclos anteriores. Agora, o legal mesmo é você entrar nas oportunidades específicas. Essas sim que guardam o dinheiro grande. As verdadeiras porradas que puxam essa média para cima. E isso é o mais quente desse ciclo. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele compara historicamente o Ibovespa, índice das ações mais negociadas, com o índice das small caps, que são as ações de menor valor de mercado, as ações fora do radar. Fica bem claro o quanto as ações fora do radar, no caso a linha branca do gráfico, historicamente têm uma performance melhor do que o Ibovespa. Isso é outro fato incontestável. Gráfico histórico, fonte Bloomberg, aconteceu. E ao longo da história toda. Agora,
Olha o que é mais impressionante ainda. Eu separei algumas empresas que estão nos mesmos setores. Para começar, aqui a gente tem duas pares do setor imobiliário, duas incorporadoras clássicas. A linha branca é a ação da incorporadora pequena, fora do radar dos investidores. A linha verde representa as ações da incorporadora grande, que tem ações bastante negociadas, no caso a incorporadora Iven. É uma diferença simplesmente absurda. Ah, mas pode ser uma comparação injusta, você pode ter escolhido aquela que mais dá diferença. Então segue comparativo da mesma pequena ação agora contra não só uma, mas 3 ações de grandes incorporadoras brasileiras. Outro exemplo, agora de duas pares do setor de pedágios, concessionárias de rodovias. E mais uma vez a linha branca da ação fora do radar tem uma multiplicação de valor muito, mas muito mais expressiva ao longo de todo o histórico. Duas no setor de saúde. Olha, eu podia passar o dia inteiro aqui dando exemplos desse tipo para você, mas o que eu quero nesse vídeo é só que você entenda onde está o dinheiro grande. Que você não vai ficar rico de uma hora para outra entrando na bolsa em busca da multiplicação de capital com Ambev, Petrobras, Bradesco e Itaú. Mas são essas as grandes portas de entrada, ou talvez as únicas que o gerente do seu banco ou o assessor de investimentos da sua corretora vai te falar. O dinheiro grande não está aí. No caso desse grande ciclo que estamos vivendo agora, tem uma primeira grande oportunidade completamente fora do radar. É uma ação específica que está dando todos os indícios de rápida multiplicação. Onde está o dinheiro grande e o que você pode fazer para pegar a sua parte dele? Até aqui, eu já te mostrei algumas coisas bem importantes. Recapitulando. 1. A gente está no início de um super ciclo de alta no mercado brasileiro. Uma oportunidade que não acontece desse tamanho, pelo menos, há cerca de uma década. 2. Que é possível você antecipar 10 anos do seu retorno financeiro com apenas uma decisão. Tudo isso está totalmente ao seu alcance. Você só precisa se mexer. 3. Dinheiro grande, o potencial de multiplicação mais rápido, está em algumas aplicações fora do radar da maioria das pessoas. Então, o quanto de dinheiro você vai ganhar vai depender do nível de acesso à informação que você vai ter nos próximos meses e o que você vai fazer com ela. Agora, chegou o grande momento. A gente vai separar quem realmente vai aproveitar essa oportunidade histórica e colocar dinheiro no bolso de quem, por algum motivo, vai encontrar alguma desculpa para assistir tudo isso acontecer sem fazer absolutamente nada. Eu estou muito convicto que estamos diante de uma oportunidade única de você fazer muito dinheiro. Possivelmente o maior dinheiro que você já ganhou em toda a sua vida. Com investimentos simples. Eu expus alguns exemplos até aqui, para chamar a sua atenção. Mas eu quero que você dê esse passo com toda a tranquilidade do mundo, que tenha certeza do que está fazendo. Então, eis a minha proposta para você. 1. Eu vou te apresentar uma oportunidade de investimento que, feita apenas uma vez, corretamente, pode mudar o seu padrão financeiro para sempre. Se você não lucrar com essa oportunidade nos próximos 12 meses, eu me comprometo a te dar a assinatura da minha série Palavra do Estrategista para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Se a oportunidade der certo, você vai ter um lucro substancial esse ano. E caso contrário, se a oportunidade não se provar lucrativa nesse período, você vai ganhar acesso gratuito à minha série A Palavra do Estrategista pelo resto da vida. Você percebeu a dimensão disso? Eu estou falando de um negócio que impacta a base de custos da minha empresa e envolve os frutos de anos e anos do meu trabalho daqui para frente. Eu estou colocando para você o nosso produto mais importante, um best-seller com mais de 100 mil assinantes que eu conduzo pessoalmente. E até então, esse projeto estava fechado para novos assinantes, justamente porque atingiu um limite de participantes. Esse é o documento de investimentos mais lido de todo o mercado brasileiro. Para você ter ideia, foi o primeiro documento do Brasil que falou na crise da Petrobras e no Petrolão, e na maior recessão da história, dentre muitas outras coisas, quando absolutamente ninguém falava disso. Tanto é que fui processado pela ex-presidente Dilma por supostamente estar fazendo terrorismo econômico. Mas o tempo mostrou quem estava certo. Eu só decidi fazer isso, eu confesso, porque realmente acredito que a gente tem uma bazuca na mão. Uma oportunidade que pode render muito dinheiro para a nossa base de leitores e dar grande notoriedade para Empíricos. Agora eu queria dividir com você uma questão pessoal minha, bastante pessoal. Eu não vou mentir para você. Eu só topei fazer isso nesse estágio da minha vida por uma razão, para chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção para uma coisa absurda que está acontecendo agora, bem debaixo do seu nariz.
E é muito provável que você não esteja vendo, que você não esteja aproveitando do jeito que podia. Olha, eu vou te contar uma coisa. Pode parecer piegas o que eu vou te falar, você pode até achar meio ridículo, mas não é ridículo para mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de abrir isso. Eu tenho um sonho que a minha empresa consiga ser um grande veículo para popularizar o investimento no Brasil. Que a Empíricos tenha um impacto relevante de verdade no mercado. Eu amo investimentos. Eu cresci respirando essa coisa toda. E eu tenho como a missão da minha empresa e objetivo da minha vida mudar o mercado de investimentos no Brasil. Fazer com que pessoas comuns como eu, você, minha tia lá no interior de Minas, o dentista do Amapá, quem quer que seja, tenha uma chance pelo menos, para não ser mais roubado do jeito que é. Roubado pelas taxas empurradas pelos bancos, pelos produtos financeiros ruins que estão sendo empurrados para você, pelas oportunidades que você perde, na maioria das vezes sem nem sequer ficar sabendo que elas existiram. Não vou mentir para você. Comprar esse tipo de briga é um negócio que me consome, que muitas vezes me leva a pensar se realmente vale a pena. O desgaste é muito grande, tem sido especialmente grande. É uma briga contra instituições antigas, muito grandes e poderosas. Uma indústria que concentra mais de 80% do dinheiro dos brasileiros em apenas 4 instituições. Em aplicações ruins, uma indústria viciada, cheia de conflito, que há anos e anos domina esse mercado e registra consistentemente os maiores lucros do país. Mexer com esse sistema é um negócio que ninguém conseguiu até hoje. Ninguém. Olha, hoje a minha empresa tem mais de 330 mil assinantes ativos. Só a Empíricos já atinge quase metade do número de pessoas que estão na Bolsa Brasileira. Eu resolvi gravar esse vídeo agora por alguns motivos. O primeiro deles é porque eu acredito que não existe oportunidade melhor para você dar esse primeiro passo. O momento é ideal. Estamos no início de um super ciclo de alta do mercado brasileiro, coisa que não acontecia há 10 anos pelo menos. Tem muito dinheiro na mesa e não tem contexto melhor para eu te encorajar a pegar a sua parte nisso, mesmo que você queira começar pequeno. E já no curtíssimo prazo, teremos gatilhos que podem injetar grande liquidez nos mercados, provocando uma onda sobre o preço de algumas aplicações. Segunda coisa que eu queria te falar aqui. Por que a gente está em um ponto exato de preço? A gente viu um monte de manchete falando que a bolsa está no recorde histórico ou perto do recorde histórico, mas também viu uma série de argumentos sólidos que provam que o que aconteceu até agora foi só uma pequena amostra de algo gigantesco que está por vir. Eu repito, a hora é agora. Terceiro ponto, porque vamos fazer de uma forma que você vai se sentir seguro para dar esse passo. Agora, eu vou abrir para você exatamente tudo que você precisa para dar esse passo com responsabilidade. Acima de tudo, responsabilidade. E principalmente com o meu acompanhamento pessoal e com segurança. Nos últimos dias, eu juntei a minha equipe e tracei um plano para atender todas as pessoas. Hoje a Empíricos fala com muita gente mesmo. Gente diferente, em estágios distintos da vida, com objetivos e vontades também distintos. Então, como eu vou fazer para não deixar ninguém na mão? Eu preparei um pacote de informações que tem absolutamente tudo para você ganhar dinheiro nesse super ciclo de mercado. E isso independentemente do estágio que você está na vida. Se nunca investiu, se já investe, se procura segurança, se precisa de uma porrada para multiplicar com alguma velocidade as suas economias. Deixa eu te contar então quais as informações que eu vou te dar acesso só hoje. O que eu estou abrindo para você? 1. Uma aula especial em vídeo. Como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos. Muita gente me pergunta quanto de ações tem que ter, quanto de renda fixa, se vale a pena ter imóveis. Como você vai dividir o seu bolo, a sua grana, é o grande segredo para você não correr riscos desnecessários. Eu vou te contar pessoalmente, nessa aula especial, tudo isso. O quanto de cada você tem que ter no mundo ideal. E como as suas economias estarão blindadas para você ganhar muito dinheiro nesse super ciclo de alta sem correr riscos desnecessários. Essa aula é fundamental para a sua construção patrimonial. 2. A solução definitiva para a sua previdência. Esse é um material especial que a gente preparou, agora em texto, com tudo o que você precisa saber para se aposentar tranquilamente. Olha, você está vendo que o governo deve aprovar uma reforma da Previdência e isso inevitavelmente vai mexer com as regras da aposentadoria. Agora, você vai confiar o seu futuro financeiro e da sua família unicamente ao governo?
Eu não recomendo isso. O objetivo desse material especial é montar para você um plano B, para não depender do governo e garantir uma aposentadoria muito mais tranquila. 3. O único investimento em renda fixa que você precisa ter nesse ano. Tem uma regra que eu sigo e eu quero que você anote ela. Antes de ganhar dinheiro, primeiro é preciso não perder. Geralmente as pessoas procuram a renda fixa como uma categoria de aplicação mais segura e elas não estão erradas em fazer isso. Mas os juros caíram bastante e a renda fixa não está assim mais tão atrativa. Agora, e se você comprar um título de renda fixa super seguro, que hoje pode te dar um rendimento de renda variável, de ações? É claro, com a segurança de renda fixa. Parece bom demais? Pois hoje você consegue isso com um título específico e dá para investir a partir de R$30 nele. Então não existe desculpa que não é algo acessível para você. É esse o único investimento em renda fixa que você precisa ter para 2019. E eu vou te contar tudo sobre ele em mais um vídeo especial. 4. As 5 ações que você precisa comprar agora. Como você viu nessa série, seria ideal você colocar o pé na água e ter disposição à bolsa se você quiser realmente ganhar dinheiro nesse super ciclo de alta que está começando. Mas tem algumas ações específicas que vão canalizar esse movimento. São as ações que você simplesmente precisa ter. Eu separei 5 dessas ações, que dentre as mais de 400 alternativas diferentes que a bolsa oferece, são aquelas que, na minha opinião, reúnem os melhores fundamentos para você ganhar dinheiro. E eu vou te contar uma a uma em um vídeo especial e também como você pode comprá-las e as razões para serem elas as nossas galinhas dos ovos de ouro. Uma coisa importante agora é sobre a média de resultado dessas ações que será a sua cláusula de abono. Até porque se eu colocasse uma cláusula de que você não vai perder dinheiro com as 3 aplicações anteriores, eu seria bastante injusto com você. Por um motivo simples, elas são muito seguras. Praticamente não dá para perder dinheiro com elas. Então eu vou colocar essa cláusula sobre as ações, que é a parte, pelo menos em tese, mais arriscada. Eu quero provar para você justamente o contrário. Vai funcionar assim. Se no final dos próximos 12 meses o resultado dessas ações for negativo, ou seja, a média dessas 5 ações cair e estiver acumulando perda, eu me comprometo a te entregar a assinatura da minha série Palavra do Estrategista para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Trata-se simplesmente do documento mais lido do mercado brasileiro, com mais de 100 mil assinantes, um conteúdo quinzenal. Então, tem 2 possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com as ações, ou eu me comprometo a atender você de graça pelo resto da vida com a minha assinatura, te dando um acesso vitalício à série Palavra do Estrategista. Mas não é só isso. 5. A Small Cap para você dobrar o seu capital, pelo menos. Agora vamos falar do dinheiro grande. É isso que você queria, né? Eu estou falando de uma oportunidade totalmente de ocasião. A primeira das grandes oportunidades com small caps ou ações desconhecidas fora do radar desse super ciclo de altas do mercado. Eu preparei um material especial em que eu vou revelar para você absolutamente tudo sobre essa ação. Essa é a primeira das grandes porradas desse ciclo. Você já vai ter acesso hoje mesmo a ela. 6. O meu acompanhamento pessoal. E é claro que tudo isso exige um acompanhamento de perto. E eu vou te acompanhar de 15 em 15 dias através da série Palavra do Estrategista. Esse será o nosso veículo de comunicação pelos próximos 12 meses. É ali que vamos abordar juntos as próximas oportunidades que vão aparecer nesse super ciclo e tudo mais que você precisa para ganhar dinheiro com ele. Tá, mas o que você precisa fazer para conseguir multiplicar o seu capital com essa oportunidade? Quem vai ter acesso a tudo isso? Depois da notícia boa, infelizmente tem um lado ruim dessa história. Como você viu, a grande oportunidade, o dinheiro grande, está concentrado em ações pequenas. São aplicações que não têm um grande volume de negócios por dia. Por outro lado, eu estou bastante feliz com isso. A Empíricos atingiu proporções relevantes, tendo hoje mais de 330 mil assinantes ativos e com campanhas de enorme abrangência em nível nacional. Então, infelizmente, não será todo mundo que poderá participar disso, por uma razão óbvia. Imagina tudo isso de gente querendo se posicionar na mesma oportunidade. E essa oportunidade, por sua vez, dispõe de baixo volume de negócios. Fatalmente, a gente criaria um movimento artificial de preço sobre essa aplicação. E não é isso que a gente está querendo aqui. Pelo contrário, óbvio. Então eu peço sinceras desculpas para você, mas por um motivo de força maior,
vamos ter que limitar o número de participantes desse pacote. Dependendo da velocidade de confirmação dos pedidos, podemos encerrar essa oferta ainda hoje sem aviso prévio. Eu peço mais uma vez a sua compreensão, mas se eu mantiver isso aberto para muitas pessoas, eu posso simplesmente inviabilizar as oportunidades e criar flutuações artificiais de preço. Agora, direto ao ponto. Quanto vai custar o ingresso a todo esse conteúdo? Olha, eu fiz algo realmente para mudar a sua vida financeira. Vou tentar te fazer uma proposta irrecusável. O acesso a todos esses materiais especiais que eu preparei e a 1 ano de acompanhamento do Palavra do Estrategista vai custar para você 12 vezes de R$ 9,90. Isso mesmo. Só R$ 9,90 por mês para assinatura anual. Mas é ainda melhor. Como eu realmente quero impactar você, mostrar que isso aqui é uma oportunidade séria e você precisa se mexer, você vai ter acesso a 7 dias a todo esse material sem compromisso. Vamos supor que você clica no botão abaixo, consegue uma vaga para liberar o seu acesso, então você entra, tem acesso a todo esse conteúdo, mas por algum motivo que seja, você entende que aquilo não é para você. Não tem problema nenhum. Basta solicitar a interrupção do seu acesso dentro dos primeiros 7 dias e terá 100% do que gastou com a gente reembolsado o mais rápido possível. Então, não tem nenhum motivo para você não correr. Clica aqui embaixo, libera o seu acesso o mais rápido possível. Na pior das hipóteses, são R$ 9,00. E você tem 7 dias para, se não quiser, devolver o acesso e ter o seu dinheiro de volta. Tudo isso parece pegadinha, parece bom demais para você? Por que é tão barato? Por que eu não faço logo de graça? Primeiro porque eu também tenho bocas para alimentar. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 250 funcionários trabalhando aqui nesse escritório para colocar tudo isso de pé para você. Seria até um desrespeito entregar o fruto desse trabalho por aí de graça. Segundo, porque eu preciso de algum comprometimento seu. Eu estou te dando muito conteúdo e oportunidades para você mudar a sua vida financeira nos próximos 12 meses. Eu estou totalmente comprometido com isso. E eu preciso que você também se comprometa a levar isso a sério. Ainda que o que eu esteja colocando aqui seja um ingresso quase simbólico, de R$ 9,90 por mês, é uma forma de você também se comprometer que vai levar as informações que está recebendo a sério. Até porque você não pode se esquecer que temos uma limitação de pessoas que poderão participar disso. Quem conseguir entrar necessariamente está tirando o lugar de outra pessoa que poderia estar mais comprometida. Então, para a gente avançar e eu já liberar todo esse conteúdo para você, é só clicar no botão que apareceu aqui embaixo. Você vai para uma página segura, onde vai poder revisar os termos do seu acesso. Você ainda está aí? Eu peço um voto de confiança na minha capacidade de multiplicação de valor. Acredita em mim, eu não estou dando nenhum passo no escuro. Eu sei exatamente o que estou falando quando trato dos ciclos de mercado. Tenho uma experiência pessoal marcante nisso. Meu pai era um trader de ações, ele quebrou em 99 em meio à crise, eu acompanhei isso de perto. Passamos nos reerguendo por 4 anos quando voltamos a investir forte em bolsa. Fizemos algo realmente importante em poucos anos. A gente estava de volta acima do patamar anterior já em 2007. Tudo isso porque a gente aproveitou uma única oportunidade em 2003 e tem uma dessas oportunidades bem agora na sua frente. E eu quero que você fique totalmente tranquilo para dar esse passo. Eu sei que muita gente precisa de um acompanhamento ainda mais próximo para criar coragem. Pensando nisso, eu também vou disponibilizar para você vídeos com passo a passo de como abrir conta em corretora e lá dentro como você pode encontrar algumas aplicações que eu vou abordar. Esses vídeos são um verdadeiro how-to que vão ficar totalmente disponíveis para você, para não ter a desculpa de que faltou acompanhamento ou que você não soube fazer. Mesmo quem nunca investiu na vida vai ser plenamente capaz de abrir conta em uma plataforma de investimento e começar a investir com esse conteúdo que a gente vai disponibilizar. Então, acho que não tem nada mais que eu possa te falar ou fazer daqui para frente. Agora é com você. Eu sinceramente espero te ver do outro lado. Você será muito bem tratado e vamos ganhar dinheiro junto. Se por algum motivo isso não acontecer, eu agradeço a sua atenção mesmo assim. Espero do fundo do coração que depois você não se arrependa. E o conteúdo que eu disponibilizei aqui nesse vídeo tenha servido de algo para pelo menos abrir sua cabeça sobre investimentos. Um forte abraço.